Bom dia, graça e paz. Vocês podem se sentar. Obrigada, Ministério de Música. Deus é bom em todo tempo, amém, irmãos? Glória a Deus. Que manhã abençoada, que manhã gloriosa. Amém? Deus é maravilhoso. Você está com expectativas para a palavra, para receber a boa palavra do Senhor essa manhã? Eu também estou, amém? Com bastante expectativa. Nós estamos finalizando hoje a nossa Semana da Família. Começamos na quinta-feira. Ontem tivemos programação aqui, tivemos um culto aqui. E hoje nós vamos estar finalizando essa Semana da Família, que dessa vez, nessa edição, nós temos por tema sexualidade. Amém? Então, nós vamos estar continuando a falar sobre sexualidade nessa manhã. Eu já peço a sua atenção extrema. Amém? Peço que você não se disperse, que você fique aqui comigo, concentrado. Sexualidade é um tema bastante amplo, embora muitos de nós não saibamos disso, mas sexualidade é um tema muito extenso, sexualidade é um tema complexo para nós tratarmos, para nós falarmos nesse tempo, nessa geração. Sexualidade ainda hoje, ela é um tabu no meio da igreja, e pasme você, não só no meio da igreja, mas fora também, na sociedade também. Mas nós precisamos, nos expor a essa palavra, nós precisamos nos expor a esse conhecimento, as verdades bíblicas acerca da sexualidade. Então, se você viu lá o nosso carrossel, no Instagram, a primeira arte do nosso carrossel, ela diz sexualidade à luz da Bíblia. Amém? E nós estamos, desde quinta-feira, construindo o assunto sexualidade à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Hoje, o nosso tema é sexualidade a partir de Cristo. Amém? E antes de propriamente entrar na ministração, eu quero compartilhar com você qual é a intenção do ministério A Verdade da Graça. Amém, irmãos? Então, você que está com a gente, você que está aqui, você que tem acompanhado os cultos, vindo aos cultos, você sabe que nós temos hoje, aqui na nossa igreja, no Verbo da Vida Osasco, um ministério que se chama A Verdade da Graça. E qual é o intuito desse ministério? Trazer esclarecimento ao corpo de Cristo acerca do assunto sexualidade. Nós acreditamos que se o corpo de Cristo, ele souber desse assunto, se ele for bem instruído sobre sexualidade à luz da palavra de Deus, todos nós seremos um agente poderoso nas mãos do Senhor para cooperar com Ele nesse tempo. Então, essa é a nossa primeira intenção quanto à verdade, o ministério, a verdade da graça. E, automaticamente, ajudar pessoas que passam por desafios, problemas na sua sexualidade. Amém, irmãos? Então, sexualidade a partir de Cristo. E aí eu quero... nesse primeiro momento, eu quero fazer algumas perguntas para você. Nesse primeiro momento, eu quero falar algumas coisas para você que faça com que você venha a refletir um pouco, que faça com que você fique um pouco pensativo. Amém? Então, sexualidade a partir de Cristo. Tem como se falar sobre sexualidade a partir de Cristo? Sendo que, qual é a imagem que muitos de nós temos de Cristo? Um virgem, não é verdade? O que um virgem pode, me ensinar sobre sexualidade? Amém, irmãos? Vamos parar para pensar um pouco sobre isso. E aí, quando a gente para pensar sobre isso, começamos então a ver o primeiro problema que nós enfrentamos, que é o quê? A associação do tema sexualidade apenas relacionado a relação sexual ou homoafetividade. Esse é o primeiro problema, esse é o primeiro ponto.
Amém? Então, por que quando nós nos propomos, quando nós falamos, né, que nós vamos então tratar sobre sexualidade à luz da Bíblia, à luz da doutrina de Cristo, por que muitos ficam com a pulga atrás da orelha? Por que muitos ficam desconfiados? Por quê? Porque nós achamos que Jesus, por ser virgem, né, muitos de nós, não tem como nos ensinar sobre sexo. Afinal de contas, a Bíblia é bem clara, onde mostra a vida de Jesus, o nascimento, a vida de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Cristo. Então, em momento nenhum, nós vemos Jesus se relacionando com mulher alguma no sentido de um relacionamento afetivo, um relacionamento conjugal. Então, Jesus não experimentou a relação sexual. Em momento nenhum, desde o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, nós também não vemos Jesus tendo problemas, né, passando por problemas ou vivendo a questão da homoafetividade. Amém, irmãos? Então, como nós podemos, então, estudar, ver a sexualidade a partir de Cristo? Porque sexualidade não se trata apenas de um fenômeno, como você ouviu ontem, que a Andréia Vargas, né, que é a nossa mentora virtual, a pessoa que nós temos estudado, aprendido a respeito do assunto, fala. Sexualidade não se trata apenas de um fenômeno da cintura para baixo. Amém, irmãos? A sexualidade o sexo, a homoafetividade, ela faz parte, ela é um dos aspectos, né, da sexualidade. Mas ela em si não resume sexualidade. Nem a relação sexual e nem a homoafetividade. Então, irmãos, nós não podemos restringir, reduzir, amém, a sexualidade a isso. E por que a grande maioria, né, pensa a respeito disso? Por causa da falta de compreensão, por falta da falta de entendimento, de busca a respeito do tema. E aí, com isso, o que acontece? E nós vimos muito, hoje em dia, nós não ouvimos falar muito sobre isso, pelo menos eu não tenho ouvido falar muito sobre isso. Mas, há um tempo atrás, há uns anos atrás, explodiu em muitos ministérios, explodiu em muitas igrejas o quê? Cura gay. Você lembra disso? Você lembra desse tempo? Cura gay. E deixa eu te falar, a cura gay não cura. Esse movimento cura gay não cura. Por que não cura? Porque sexualidade não diz respeito a um comportamento. Amém? Vai afetar os nossos comportamentos, mas é algo muito mais profundo, irmãos. Questões na sexualidade vão afetar o nosso comportamento, mas é muito mais profundo do que isso. Então, quando nós estabelecemos que a questão, né, a sexualidade, ela é um fenômeno estabelecido da cintura para baixo, aí o que vai acontecer? Nós vamos olhar apenas para o comportamento das pessoas. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa que há anos atrás foi feito. Nós vamos criar meios para poder as pessoas deixarem o seu comportamento. Então, quantos de nós já não ouvimos assim? Toma um banho de água fria e resolve. Você que está aqui acha que questões na sexualidade, e agora sim eu estou falando dentro do sexual, do ato sexual, de relações sexuais, você acha que um banho de água fria resolve? Assim como a cura gay também não, irmãos. E o que nós vimos durante esse período? Nós vimos que pessoas que sinceramente sofriam na sua sexualidade, que tentaram na cabeça delas de tudo, elas até foram para a igreja. Elas até participaram de um movimento chamado Cura Gay. Elas até aprenderam modos e formas de alterar o seu comportamento. E elas até conseguiram, muitas delas, ficar sem pecar
naquela área, ficar sem cometer pecados sexuais, e pecados sexuais não diz respeito apenas à homoafetividade. Amém, irmãos? Então, e aí elas conseguiram ficar um tempo, né, sem cometer pecado sexual, mas logo depois sente desejo novamente, sente vontade novamente, e aí cai. E aí na cabeça dessas pessoas, elas pensam o seguinte: nossa, eu fiz de tudo. Eu me submeti a tudo. E não tem jeito. E aí surgem, irmãos, muitas perguntas. Uma delas é, Deus não se importa que eu viva isso, afinal de contas, eu fiz tudo que tinha que fazer, fiz tudo que me mandaram fazer, e eu não consegui superar. Ou Deus não se importa que eu viva isso, Ele está de acordo com o meu modo de vida, com a forma como eu estou vivendo, ou isso não é para mim, Evangelho não é para mim. Olha só, irmãos, como é sério que a gente está tratando nessa manhã, nesse lugar. Amém? Ou o Evangelho não é para mim. E o pior, e a terceira hipótese, que é a pior de todas, a palavra de Deus não é suficientemente capaz para dar conta disso. São esses os questionamentos que as pessoas têm. Você está comigo? Então, hoje, nós estamos aqui finalizando a Semana da Família, e hoje eu não quero falar com você a respeito de família de uma forma isolada. Eu não quero falar contigo sobre família de uma forma, a família tal, a família... Não. Nós, quinta-feira, fomos expostos a um ensinamento onde Kelly veio trazendo textos bíblicos, onde Deus denuncia certas coisas, onde Deus denuncia certas práticas, uma delas, o estupro, outra, o assédio. Amém? Então, deixa eu te dizer, tem relatos na Bíblia, não são só aqueles que ela trouxe, tem vários outros relatos na Bíblia, a respeito de estupro, a respeito de assédio. Amém, irmãos? Coisas que nós hoje, né, nós contemporâneos hoje vimos e muitos já sofreram. Amém? Então, essas questões não são questões de hoje. Essas questões são questões, de muito tempo. E nós precisamos, então, nos atentar para o que a Bíblia está dizendo. Então, na quinta-feira, quando a Kelly trouxe esses textos e ela conversou com a gente, ela falou muito a respeito do nosso lar, da nossa casa. Ela falou muito a respeito de nós, como família, né, tratar os nossos filhos, termos atenção aos nossos filhos, aquilo que eles estão sendo expostos, aquilo que eles estão, com quem eles estão conversando. Amém, irmãos? Então, hoje, nós vamos tratar num outro prisma. Ontem a Marta esteve aqui e tocou em pontos também para trazer luz para nós como família. Como você, como você indivíduo, como família na sua casa, no seu lar. Então ela falou muito a respeito do pai de José, por exemplo, Jacó, que foi muito responsável, ensinando o filho dele os princípios da palavra de Deus, transmitindo ao filho dele, José, os princípios da palavra de Deus. Tanto que, quando José se vê no Egito sozinho, completamente sozinho, sem ninguém para interceder por ele, aos 17 anos de idade, e como eu tenho falado, montado na testosterona. Amém? Português claro, irmãos. Rasgar, vamos rasgar o verbo. Esse tipo de assunto tem que ser falado dentro da igreja, sim. Nós precisamos rasgar o verbo dentro da igreja, sim. Sexo é para ser falado, dito dentro da igreja, sim. Estupro também, assédio também. Por quê? Porque é por conta disso que nós estamos onde estamos. Não toca nisso, não. Não, vamos tocar, sim. Até porque a igreja é a única que tem autoridade para falar sobre. Mais ninguém. Amém, irmãos? Então, quando nós olhamos para isso, quando nós nos deparamos com isso,
Nós olhamos, irmãos, a seriedade daquilo que nós estamos tratando aqui hoje. Amém? Então, Marta ontem foi falar a respeito de José. E, irmãos, eu já amava a história de José. Quando eu comecei a estudar e me deparar com a história de José por esse prisma, eu passei a amar muito mais. Amém? Como nós ouvimos ontem, que firmeza era essa? Que esse rapaz de 17 anos, montado na testosterona, que devia sair pelo olho, pelo ouvido, pelo nariz. Não é não? Sim. Você aqui que tem 17 anos, 18 anos, olha um peitinho, já fica logo excitado. Não é verdade? Português claro. Vamos lá? 17, 18, não pode ver um bumbumzinho passando, fica excitado. Imagina José, longe da sua fonte de afeto emocional. Longe do seu pai, longe dos seus irmãos. Imagina ele. Aí vem a patifona, que devia ser gostosona. Amém, irmãos? Vamos lá. Toda se querendo para ele. Vamos ali. Vamos lá. Se deita comigo. Tu acha que o banho de água fria deu certo para ele? Não, irmãos. O que deu certo para ele? Aquilo que o pai dele tinha ensinado. Aquilo que o pai dele tinha transmitido para ele. Foi isso que deu certo para ele. E que ele guardou. Então, sobre isso nós já vimos extensivamente na quinta e ontem. Hoje eu quero tratar com você sobre família, sim, mas num outro aspecto, família de Deus. Todos nós somos a família de Deus sobre a terra. Todos nós somos a família de Deus que o representa na terra. Então, hoje eu vou me dirigir a você como família de Deus. Amém, irmãos? E aí eu quero chamar a nossa atenção como família de Deus para algumas coisas. Amém? Eu quero fazer algumas perguntas para você. E a primeira pergunta é: como nós, família de Deus, podemos ajudar o mundo? Podemos ajudar a sociedade, podemos ajudar pessoas que estão sofrendo na sua sexualidade. Como nós, família de Deus, podemos ajudar pessoas que estão dentro da igreja, que fazem parte da nossa família, que estão sofrendo, vivendo sofrimentos, irmãos, na sua sexualidade. Como nós podemos fazer isso? E aí, durante muito tempo, a igreja não se posicionou, não é verdade? Durante muito tempo, a igreja não se posicionou. Durante muito tempo, a igreja ficou deixando para lá. Durante muito tempo, a igreja... E tudo isso começou, irmãos, porque pecados sexuais, eles sempre foram ocultados dentro da igreja. Não mexe com o irmãozinho adúltero, não. Olha o dízimo dele. Não mexe com a irmãzinha prostituta, não. Deixa ela se deitar com quem ela quiser. Olha o serviço dela. Olha como ela canta bem. Olha que vozeirão que ela tem. Então, pecados sexuais sempre foram ocultados dentro da igreja. Mas quando que a igreja começou a ficar... Quando pessoas começaram a se apresentar nas suas questões homoafetivas. E aí a igreja começou a jogar a culpa numa minoria, porque eles são uma minoria. A igreja começou a jogar a culpa dos problemas dela numa minoria. Quando a grande maioria que tem problemas no que diz respeito a pecados sexuais estão dentro da própria igreja. E é por isso que nós vemos os escândalos. Amém? Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, preste atenção. Não espere prejuízos chegar à sua casa, à sua igreja, à sua parentela, aos seus relacionamentos, para você correr atrás de prejuízo. Porque é isso que a igreja agora está fazendo por causa da sua omissão.
correndo atrás do prejuízo. Nós estamos correndo atrás do prejuízo por causa da nossa omissão. Então, em nome de Jesus, eu digo a você essa manhã, meu irmão, não espere a desgraça acontecer na sua casa. Não espere a desgraça acontecer com a sua filha, com o seu filho, para você correr atrás do prejuízo. Porque se tem uma coisa que nós, brasileiros, sabemos fazer muito bem, é correr atrás do prejuízo. É não se importar. Se eu estou pagando as minhas contas, se eu estou comendo picanha, não me importo. Não é assim, irmãos? Quem lê, entenda. Não me importo. Se não chegou para mim a desgraça, se não chegou na minha casa, não estou nem aí. Um belo dia você acorda e você está igual os nossos irmãos venezuelanos. Porque liberdade se perde bem, aos poucos. Não é de uma hora para outra. Amém, irmãos? Assim, agora, nós estamos lidando com a sexualidade. Correndo atrás de prejuízo. Aqueles que têm se levantado como boca do Senhor nessa geração, nesse tempo, para poder ensinar, para poder falar, para poder ajudar, sendo extremamente perseguidos. Amém, queridos? Por quê? Por causa de uma posição de omissão. Então, eu vou jogar mesmo sobre você hoje uma baita de uma responsabilidade. Não vou ficar com ela sozinha para mim, não, tá bom? Vou jogar sobre os seus ombros. Uma baita de uma responsabilidade. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Vou parafrasear o que o apóstolo Paulo nos ensina no primeiro capítulo de Romanos. Você é indesculpável quando você sabe a verdade e não faz nada com ela. Você se torna indesculpável quando você sabe a verdade e não faz nada com ela. Amém, irmãos? Então, hoje nós estamos nos tornando indesculpáveis. Desde quinta-feira estamos. Amém? Mas eu venho com boas notícias, tá? Que boas notícias são essas? Nós vamos ensinar você. Irmãos, nós vamos ensinar vocês. E nós vamos te ensinar de uma maneira que você vai ficar... Tá entendendo? Então, vamos lá, algumas perguntas. Eu quero te fazer algumas perguntas para a gente poder caminhar e você pensar um pouco. Se eu não faço a mínima ideia do que é sexualidade, como é que eu vou, então, enfrentar os desafios da sexualidade que eu mesmo posso viver? Posso estar vivenciando? Não faz essa cara de que não é comigo, não, tá? Como é, irmãos? Vou fazer a pergunta de novo. Se eu não faço a mínima ideia do que é sexualidade, como é que eu vou enfrentar os desafios da sexualidade caso eu os tenha? Deixa eu te dizer, não vai, você vai cair. Porque é isso que está acontecendo. Não vai cair. Amém? Como eu vou enfrentar um problema se eu nem sei dar nome a esse problema? Como eu vou enfrentar um problema se eu nem sei quem é esse problema? Como é que esse problema age na minha vida, na vida das pessoas? Como eu vou enfrentar? Deixa eu te falar, não vai cair. E aí, irmãos, muitos... Nesse caminho de ajudar pessoas na área da sexualidade, eles se deparam, quando eles vão aconselhar, quando eles vão atender, eles se deparam com pessoas sofrendo o mesmo que ele. E aí é onde rola os sexos nos gabinetes das igrejas. É onde rola pastor pegando ovelha. Você está entendendo? Líderes pegando ovelhas. Você sabe, né, irmãos? Quando você entrou por essas portas, você sabia que era eu hoje. E você sabe que eu falo abertamente, escrachadamente, rasgado. Você está entendendo?
É quando você vê isso. Por quê? Porque ignora. Porque é o fortão, a fartona. Não tem problema com isso não. Então não fica aí me olhando com essa cara de que você não tem problema nessa área, não. Não fica, não. Qual área, Michela? Sexualidade. Que não diz respeito apenas à relação sexual e homoafetividade. Amém, irmãos? Pode respirar agora. Ufa! Respira, porque eu estou vendo vocês assim, ó. Uns estão prendendo até a respiração. Mas respire, irmão. Está tudo bem. Você está no melhor lugar que você poderia estar nessa manhã. Ouvindo a melhor mensagem que você poderia ouvir nessa manhã. Amém, irmãos? Uma mensagem que vai salvar a sua vida, a sua casa, seu ministério. Amém, irmãos? Então vamos continuar aqui. Porque, irmãos, a gente precisa então, né, entrar fundo sobre isso. A gente quem? Família de Deus. Por que nós, família de Deus, precisamos entrar fundo nisso? E hoje, irmãos, eu quero te encorajar a compreender mais sobre o assunto. Eu hoje quero te encorajar a você ler, a você pesquisar. Eu hoje quero te encorajar a você se inteirar sobre o assunto. Hoje eu quero te encorajar a você abrir mão da preguiça intelectual. Amém? Quero te encorajar. Para quê? Para que você se intere, para que você entenda. Ainda que você não se torne um especialista. Ainda que você não se torne alguém que vai estar ministrando, que vai estar dando seminários, palestras, não. Mas que você saiba para a sua sobrevivência. Que você saiba para a sua vida, que você saiba para ajudar pessoas, a sua família. Amém? Por quê, irmãos? Porque se a família de Deus não ensinar, se a família de Deus não falar sobre essa questão, sabe para quem vai sobrar falar? E já está falando? O mundo. Vai sobrar para quem falar? O mundo, inspirado, sabe em quem? No cão. Inspirado no diabo. Amém, irmãos? Então, o mundo, ele tem falado, o mundo tem proposto, inclusive, políticas públicas para solucionar, para tentar resolver as questões com a sexualidade. É isso que nós temos visto, movimentos se levantando. O mundo se monitorando as coisas, vendo tudo como é que está. E, irmãos, indo lá e fazendo aquilo que é o papel dele fazer, distorcer a criação de Deus. É isso que a gente tem visto. Amém? Então, é a família de Deus que deve falar sobre isso, irmãos. Somos eu e você que devemos falar, não o mundo. E eu gosto de algo que Andréa Vargas fala, quem é o mundo para falar sobre sexualidade? O mundo que nasça de novo. Amém. O mundo que nasça de novo. Quem é o mundo para falar sobre sexualidade? Ele que nasça de novo. Por quê? Porque não é a igreja que presta continência para o mundo, é o mundo que presta continência para a igreja. Amém, queridos? Aleluia! Então a agenda do mundo tem feito de tudo para te criminalizar. A agenda do mundo tem feito de tudo para criminalizar a igreja. E quando eles conseguem criminalizar a igreja diante da sociedade, eles conseguem então calar a voz da igreja. Porque deixa eu te falar, a maior estratégia que o inimigo tem é acusar o oponente dele, criminalizar o oponente dele, colocar na cabeça das pessoas que o oponente dele é o problema da sociedade. Essa é uma grande estratégia de Satanás. É isso que Satanás tem colocado na cabeça das pessoas, que a igreja é o problema da sociedade. Você tem ouvido isso? Nós temos que erradicá-los. É isso que nós temos escutado. É isso, irmãos, inclusive que tem sido dito entre senadores, entre deputados. Nós temos que erradicar essa raça desgraçada da face da terra. Ou você nunca ouviu um deputado falando isso? Só não vou dar o nome. Mas é isso que eles falam.
Então, quando o inimigo de Deus, o diabo, através dos seus vasos, né? Através dos seus filhos, através dos seus, coloca na cabeça da sociedade que a igreja, ela é o problema e criminaliza a igreja, ele consegue então calar a voz da igreja. Ele consegue então calar, irmãos, a nossa boca, impedindo a igreja de ensinar sobre o tema. E inclusive, essa vertente já está circulando por aí. Muitos estão querendo que a igreja seja impedida de tocar nos assuntos relacionados à sexualidade. Sabe quando isso está acontecendo? Enquanto eu e você estamos dormindo. E eu não estou falando dormindo de estar distraído, eu estou falando literalmente dormindo. Enquanto nós estamos nas nossas casas, dormindo. Acordando e levando a nossa vida comum, como se nada tivesse acontecendo. Irmãos, enquanto eu e você estamos dormindo, levando a nossa vida comum, como se nada tivesse acontecendo, acordando pela manhã, preparando a lancheira dos nossos filhos, colocando o uniforme, levando para a escola, indo para o trabalho e tendo essa vida comum, o mundo está armando ciladas para aniquilar com a sua família. Para acabar com a família. E é por isso que nós hoje estamos aqui falando sobre esse assunto. E é por isso que desde quinta-feira, ontem e hoje, nós estamos falando sobre o assunto. E Deus queira, a minha oração é que os seus olhos espirituais se abram. A minha oração é que o Todo-Poderoso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo conceda a você, essa manhã, espírito de sabedoria e de revelação no pleno entendimento da verdade. Que os seus olhos, irmãos, sejam abertos para o que está acontecendo debaixo do nosso nariz. Amém, irmãos? Então o mundo, deixa eu te falar, já escolheu o prazer sexual como seu Deus. O mundo já escolheu o prazer sexual como meio de redenção. O mundo, irmão, já escolheu o prazer sexual para aliviar as faltas que tem, as demandas que tem. O mundo já escolheu. Então, quando nós tocamos nesse assunto, irmãos, nós estamos tocando no ídolo do mundo da atualidade. E é por isso que pessoas como nós, e nós só estamos apenas começando, está sendo perseguida. Por quê? Porque nós estamos tocando na menina dos olhos do mundo, no ídolo do mundo, que é o prazer sexual. Amém? Aquilo que eles escolheram como meio de redenção. E é por isso, irmãos, que o mundo, ele quer cada vez mais calar a igreja. Por quê? Porque o diabo sabe que só Jesus Cristo, que só a igreja de Jesus Cristo tem a solução. Ele sabe. Só por meio de Cristo. Somente por meio de Cristo. E Jesus Cristo não veio remediar a coisa. Ele veio resolver. Porque Jesus não remedia nada. A palavra de Deus não remedia nada. Ele resolve, ele acaba com o problema. Ele transforma completamente a situação. Amém, irmãos? Então a igreja, só a igreja de Jesus Cristo tem as respostas. Só a igreja de Jesus Cristo. Então, por isso o mundo tenta nos calar. Amém? Quando na realidade nós somos a única. Aí eu vou falar algumas coisas aqui. A única comunidade, o único grupo, a única instituição, o único povo, o único movimento, seja lá o que quiserem nos chamar. Independente do que quiserem nos chamar, só eu e você possuímos a verdade que liberta. Amém. Só eu e você possuímos o conhecimento que transforma. Amém. O conhecimento que liberta. Só a gente, somente a igreja. Então as respostas, a solução, amém, irmãos, está numa pessoa.
As respostas, a solução, as respostas que o mundo tem buscado. A solução que o mundo tem buscado na droga, buscado nos prazeres sexuais, buscado no dinheiro, buscado em viagens e relacionamentos. Todas essas questões, irmãos, todas essas respostas, elas convergem em uma única pessoa. Somente uma única pessoa tem as respostas. E o nome dessa pessoa não é Deus. Porque deixa eu te falar, Deus, as pessoas lá no mundo aceitam muito bem. Inclusive, tem vários deuses. Amém? Se você falar de Deus para as pessoas lá fora, elas vão te aceitar muito bem. Elas vão, não, eu acredito em Deus. Então, Deus, ele é bem aceito lá fora. O nome da pessoa é Jesus Cristo mesmo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai a esse Deus sem Ele, sem passar por Ele. Precisa passar por Ele. É por meio dEle. Amém? Então não me venha com essa conversinha. Eu acredito em Deus, eu isso, eu aquilo. É, meu amigo, acredita em Deus e não tem que acreditar no Filho. Isso aí. Se acredita em Deus, tem que receber o Filho. Amém. Se acredita em Deus, tem que passar pelo Filho. Amém. Por quê? João mesmo, 14, você não precisa abrir 6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, vem ao Pai se não for, por mim. Então, o nome da pessoa é Jesus Cristo mesmo. Primeira lição para você, não venha com essa conversinha mole para as pessoas de Deus para poder massagear o discurso. Não, é Jesus. Amém. Ou ele ou inferno. Essa é a verdade. Nua e crua. Ou é Jesus ou é o inferno. Ou é Jesus ou é nada. Amém, irmãos? Aleluia. E é por isso que nós aqui, a proposta do Ministério A Verdade da Graça não é, irmãos, pregar sobre sexualidade segundo Freud, segundo A, segundo B, segundo C, é segundo Jesus, o Virgem. Amém? Olha, que coisa! Segundo a doutrina de Cristo. Aleluia. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre a sexualidade, então nós sempre vamos precisar fazer isso a partir de Cristo, que é o nosso tema de hoje. Sexualidade, a partir de Cristo. A partir de Cristo. É sempre a partir dele. Sempre a partir dele. E qual é, então, Michela, o conceito de sexualidade? Sexualidade, irmãos, é um meio pelo qual todo ser humano, todo ser que respira, expressa a sua identidade. E esse ser humano, essa pessoa, ela vai expressar essa sua identidade de várias maneiras. Através dos seus sentidos, de várias formas. Amém? Agora, a sua identidade, ela vai determinar quem você é. Amém? Suas escolhas, seu padrão de vida, quem você adora, exatamente como nós vimos ontem. Amém? Então, é a sua identidade que vai determinar isso. Sendo assim, aí eu vou começar agora a destacar, né? O que é meu, o que eu aprendi. Lá vai uma frase minha aí, fresca para você. Sendo assim, se a sua sexualidade não for redimida, a sua identidade será corrompida. Amém? Se a sua identidade não for redimida, se a sua sexualidade não for redimida, a sua identidade vai ser corrompida. Identidade é o quê? É aquilo que te identifica. Identidade é o quê? Identidade vai ditar o seu caráter, vai ditar a sua integridade. Identidade vai ditar tudo isso. Se a sua sexualidade não for redimida, tudo isso vai ser corrompido.
você vai se mover de forma corrompida. Amém, irmãos? E nessa manhã eu levantei para orar um pouco e o Senhor me deu um insight. E eu quero compartilhar esse insight com você. Ele me trouxe um texto e ele começou a conversar comigo. Eu anotei tudo aqui que ele conversou comigo e eu quero compartilhar contigo. Romanos 12, 1 e 2, a gente conhece muito bem, então você não precisa abrir. Romanos 12, 1 e 2, a Bíblia vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele vai dizer: e não vos conformeis com este século, ou seja, não tomai a forma desse século. Não haja como as pessoas desse século ajam. Não tome a forma desse século, desse mundo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí o Senhor começou a me trazer esse insight aí. E ele começou a falar comigo: o nosso espírito é quem nasce de novo. Mas o nosso espírito, mesmo nascido de novo, ele pode ser afetado pela alma. A alma é aquela parte nossa, minha e sua, que está sendo salva. Amém? O que está acontecendo comigo e com você desde o momento que nós nascemos de novo? Desde o momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? O nosso espírito foi salvo instantaneamente. Mas a nossa alma, ela está sendo salva diariamente. E é por isso que nós precisamos levar a sério o assunto renovação da mente. Por quê? Porque a alma não foi salva. Ela está sendo salva. E o corpo? O corpo será salvo. Quando aquilo que é mortal for revestido de imortalidade. Quando aquilo que é corruptível for revestido de incorruptibilidade. Então, eu nasço de novo, o meu espírito foi salvo, a minha alma está sendo salva e o meu corpo ainda será salvo. Amém, irmãos? Então, voltando aqui, nosso espírito é quem nasce de novo. Fica comigo, para você prestar atenção. Por quê? Depois disso daqui, desse insight aqui que o Senhor me deu essa manhã, fica muito fácil você entender o que é a sexualidade. O nosso espírito é quem nasce de novo, mas ele é afetado pela alma, que está sendo salva. E por isso, nós devemos renová-la. Sem a alma renovada, o nosso espírito, coração humano, é afetado negativamente. A sexualidade está ligada diretamente à nossa alma. Diretamente. A sexualidade está ligada diretamente à nossa alma, enquanto a nossa identidade está ligada ao nosso espírito, coração humano. Tanto que, quando eu e você nascemos de novo, nós recebemos o que, irmãos? Uma nova identidade. Amém? Quando nós nascemos de novo, o velho homem morre. Então, nasce um novo homem, uma nova identidade. E essa identidade nova está ligada ao espírito, está ligada ao coração humano. Então, sexualidade é o conjunto de sensações, emoções, desejos, crenças, percepções que nós temos do mundo, percepções que nós temos de pessoas. E tudo isso está ligado diretamente à alma. Amém? E o ser humano, ele vai usar todas as dimensões para poder expressar isso. Então, nós vamos usar tudo que nós somos, todas as nossas partes. E você já conhece que as nossas partes, as nossas dimensões, corpo, alma e espírito. Tudo isso a gente vai, então, as nossas dimensões serão usadas para expressar isso. Então, a nossa sexualidade, ela precisa, irmãos, ser redimida para construir, então, a nossa identidade. Amém?
que está associada ao coração humano. E só existe uma única pessoa capaz de fazer isso. Amém? Só existe uma única pessoa capaz de redimir a sexualidade humana. Só existe uma única pessoa capaz de restaurar a identidade do ser criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus. Amém? Então, dentro disso, eu quero começar a falar um pouco com você a respeito do aspecto de criação. O homem, ele é uma criação de Deus. Amém? Esses dias eu estava vendo uma matéria onde um cientista da NASA, não sei quantos viram, se converteu. Entregou a vida dele a Jesus. A cada dia, muitos deles estão fazendo o mesmo. Por quê? Porque eles estão se rendendo ao fato que existe um Criador. E o nome desse Criador é Elohim. Nem o outro. Eles estão se rendendo à medida que eles estudam, à medida que eles buscam, eles ficam, irmãos, numa sinuca de bico. Porque não tem como refutar a Bíblia. Não tem, ela é perfeita. Então eles ficam tentando, e na tentativa de trazer erro, eles caem na graça. Eles se deparam com a graça. E eles se rendem a ela. E ele estava vendo lá, tão bonitinho, ele falando, que ele se rendeu ao senhorio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, Jesus Cristo. Então, o homem, ele é um ser criado por Deus. Logo, eu quero que você pense sobre isso. Amém? Por quê? Porque o intuito hoje é te fazer algumas perguntas para que você pense, trazer algumas reflexões para você e trazer algo para você numa abordagem bem simples, para que você comece, então, a pensar, a se questionar e a absorver, a ponto disso fazer sentido para você, e você, então, ser capaz de ajudar outras pessoas, a começar pelo seu lar. Amém, irmãos? Então, quando o assunto, queridos, é criação, ninguém mais tem autoridade nenhuma para falar nada sobre essa criação, senão o Criador. É simples assim. Ninguém mais. O homem não veio do acaso, o homem não veio do nada. O homem, ele é um ser criado, e se ele foi criado, existe um Criador. E se existe um Criador, só ele tem competência para poder falar tudo que diz respeito ao ser que ele mesmo criou. Isso significa que o que eu acho sobre família não interessa. O que eu acho sobre criação de filhos também não interessa. O que eu acho sobre quem eu sou, quem eu deixo de ser, também não interessa. Por quê? Porque não fui eu mesma que me criei. Amém? Então, se não fui eu mesma que me criei, se eu tenho uma digital, como eu falei, quando eu ministrei sobre identidade, no mês passado, se eu tenho uma digital, essa digital possui um dono. E o dono dessa digital é Elohim. O dono dessa digital é Deus. Então, tudo deve ser a partir de Cristo. Amém, irmãos? Tudo deve ser a partir dele. Por quê? Irmãos, preste atenção, porque até Deus colocou sobre Jesus essa incumbência. Quando eu digo para você, não fala aí fora que é a partir de Deus. Não. É a partir de Cristo mesmo. Você tem que mexer com a ferida da humanidade. Com o orgulho do homem. Amém, irmãos? É nisso que a gente precisa mexer. É isso que nós precisamos confrontar. O orgulho humano, do coração humano. De achar que é dono de si. Não é. E enquanto não reconhecer o seu dono, que é Jesus, aquele que os comprou
com o seu sangue, vai viver essa vida aí que você está vendo. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outra saída, não tem outra alternativa. Com Deus não tem jeitinho brasileiro. Por isso que eu falo para você, você tem parente que não é crente? Trate de pregar a palavra para ele. Quem é a palavra? O Logos de Deus. Quem é o Logos de Deus? Jesus Cristo. Porque senão você corre o risco do seu parente morrer do seu lado e ir para o quinto dos infernos e você não fez nada. E isso é muito sério. Não viva uma vida cristã de conveniência. Por quê? Porque a sua conveniência vai levar pessoas para o inferno. E você pensa que nós não seremos cobrados? Seremos, irmãos. Deixa eu beber uma água para você respirar de novo. Vai. Respira. Seremos cobrados, irmãos. Amém? Então, não interessa o que eu penso. Sobre sexualidade, sobre família, sobre criação de filhos, tudo isso tem que se render ao senhorio da palavra. Tudo isso tem que se render ao senhorio de Cristo. E acabou. Tudo isso tem que ser vivido por meio de Cristo. Senão vai dar ruim, você só vai perder tempo e vai viver uma vida desgraçada. Ou você coloca a palavra, ou você coloca Cristo, ou, meu amigo, vai viver uma vida desgraçada. Porque é isso que acontece. Cedo ou tarde é isso que acontece. Amém, irmãos? Então, nenhuma outra religião, nenhuma outra organização, nenhuma ONG, nenhuma assistência social, nenhuma política pública, por mais bonitinho que possa ser, por mais bonitinho que possa ser lá o cronograma lá, as diretrizes lá, por mais fofinho, por mais bonitinho que possa ser, nada disso tem a capacidade de redenção, de trazer redenção para o homem. Nada disso tem a capacidade de transformar o coração do homem. Deixa eu te falar, irmãos, essas coisas, elas são importantes. Eu não estou dizendo que nós temos uma assistência social aqui na igreja. E não é feito tudo bagunçado, não. É tudo muito bem organizado, tem uma liderança. E quantas pessoas nós já não assistimos? Quantas pessoas nós, como igreja, não já ajudamos, irmãos? Então, eu não estou dizendo que isso seja errado, não estou dizendo que nós não precisamos nos envolver com isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso não tem o poder de salvação. Cesta básica não salva ninguém. Cesta básica não redime o coração de ninguém. Políticas de saúde pública não redime ninguém. Não redime o coração de ninguém. Só Jesus Cristo faz isso. Então, junto com a cesta básica, pregue a palavra. Junto com a política, né, de saúde aí, pregue a palavra. ONGs e tudo mais. Eu não sou contra, pelo contrário. Até porque tudo isso vai apontar para Cristo. Vai apontar para a sua bondade. Irmãos, olha só, fazer o bem não redime ninguém. O bem não tem poder de redenção. E é por isso que nós, como igreja, é por isso que nós, como família de Deus na face da terra, temos que tomar muito cuidado para não transformarmos a igreja em um lugar social apenas. Como muitos já têm feito. Se rendem ao politicamente correto. E vamos dar pão para quem tem fome. Vamos dar água para quem tem sede. Vamos dar casaco para quem tem frio. Vamos dar cobertor. Vamos dar isso, vamos dar aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é reduzir a igreja de Jesus. Isso é reduzir o sacrifício de Jesus. Isso é diminuir o que foi feito. Porque nem Jesus, ele só tratava ou só lidava apenas com o sensorial das pessoas. Não lidava, irmãos. Amém? Então, deixa eu te falar. Fazer o bem, faz bem. Amém?
Fazer o bem é importante. Jesus fazia o bem. Atos 10:38, a Bíblia vai dizer: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andava por toda parte fazendo o quê? O bem. Então ele fazia o bem. E curando a todos os oprimidos do diabo, por quê? Porque Deus era com ele. Então ele fazia o bem. Mas ele parava por aí? O que foi que ele falou para aquela mulher que ele curou? Vá e não peques mais. Amém, irmãos? Então, por isso que nós, como família de Deus, nós precisamos ter esses cuidados. Nós precisamos olhar, irmãos, para aquilo que nós estamos fazendo, porque é uma linha muito tênue nós daqui a pouco nos transformarmos num lugar onde só faz ações sociais. É muito tênue. Porque é bom você fazer o bem para as pessoas. Agora, não caia nesse engano. Não é só isso. Não é só isso. Quando nós só fazemos o bem, nós caímos no engano. Não é só isso. Nós não fomos chamados para fazer apenas o bem. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Jesus não falou: ide por todo mundo e fazei o bem. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele não para por aí, ele fala: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, inferno, será condenado. É desse jeito. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em João 4. Aleluia. E nós vamos ver aqui que Jesus, ele nunca se interessou em estar com alguém e resolver apenas o problema sensorial dessa pessoa. Ele poderia até começar por esse problema. Por quê? Porque muitos de nós e muitas pessoas, escuta bem o que eu estou te falando, presta bem atenção no que eu estou te falando. Muitas pessoas, irmãos, vão chegar para você com demandas sensoriais. Aí o que você vai fazer? Você vai ficar só nisso? Ou você vai dar uma de Cristo e você vai pregar o evangelho? Eu vou repetir. Muitas pessoas vão chegar para você com demandas sensoriais. Muitas pessoas, irmãos, já têm chegado até mim e você com demandas sensoriais. E o que nós estamos fazendo? Só estamos dando cesta básica? Só estamos dando casaco? Só estamos dando uma calça? Um sapato? Ou nós estamos dando o pão da vida? Porque o que redime é o pão da vida. O que transforma o coração é o pão da vida. Amém? E é isso que nós vemos aqui em João 4. Amém? Eu quero que você... Antes, deixa eu te falar, o que são questões sensoriais, irmãos? Tudo relacionado aos sentidos. Tudo relacionado aos sentidos. Então, sensações, sentimentos, emoções, toque, tudo relacionado aos sentidos. São questões sensoriais. Tudo que vai trazer alívio aos sentidos. E eu e você não fomos chamados para isso. Jesus não veio para te dar um alívio. Jesus veio para transformar a sua vida, para te dar uma nova identidade, para tirar você da condição de miserável, pobre, cego e nu, a filho de Deus. Foi isso que ele veio fazer. Amém? Você está aí com o texto aberto? Acompanha comigo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta
da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí você vai ver entre parênteses, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Até aqui, olha que interessante, irmãos. Ele começa ali o diálogo com a mulher samaritana. É um texto bem conhecido, mas eu quero trabalhar ele num outro aspecto hoje com você. Amém? Preste atenção. Jesus está lá, cansado da viagem, num sol de Torá, de meio-dia. Essa mulher chega para poder tirar a água do poço. Aí tem muitas coisas. Ela chega meio-dia, a Bíblia vai dizer que ela deixa claro que ela estava ali sozinha. Era do costume das mulheres ir tirar água juntas. E bem cedinho, antes do sol nascer, porque o sol do deserto era escaldante, igual o do Rio de Janeiro. Amém? Então era de costume que elas fossem juntas, mas ela não estava junto com ninguém. Ela estava sozinha. Por quê? Porque a gente já sabe que ela era uma mulher marginalizada. Certo? Então, essa mulher aqui, ela tinha problemas sensoriais. Ela tinha vários problemas. E muitas vezes, irmãos, as pessoas, nós consideramos que a falta de algo que nós temos é o nosso maior problema. Porque pelo discurso aqui, nós vemos claramente que ela deixa a entender para Jesus que porque ela não tinha só dos maiores problemas que ela achava que ela tinha é de não ter água na casa dela. De não ter um poço no quintal da casa dela. De não ter um poço mais próximo, de repente, da casa dela. De não ter um local onde ela pudesse abastecer água e ela não precisasse passar por aquilo sempre. Você está comigo? Esse era o problema dela. Esse era o problema que ela achava que ela tinha. Porque é esse problema que ela apresenta para Jesus. Porque quando Jesus fala para ela assim: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Automaticamente, ela poderia ter falado para Jesus o quê? Aceito, Senhor. Estava te esperando desde a minha mocidade. Foi isso que ela falou? Não. Ela não estava nem aí para Jesus, irmãos. Essa é a verdade. Vamos ser sinceros. Ela estava gostando da história e ela estava gostando da possibilidade dela não precisar ficar indo mais lá naquele lugar. Debaixo de um sol de meio-dia. Aí deixa eu te falar, quantas vezes nós não estamos igualzinho? Quantas vezes, irmãos? Tu acha que tu ia sair daqui sem eu cutucar você? Só falando sobre sexualidade, blá, 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 blá. Não. Quantas vezes nós não estamos iguaizinhos, indo até Jesus para ele resolver o nosso problema de uma conta? Indo para Jesus para ele resolver o nosso problema de uma frustração. Indo para Jesus para ele resolver o nosso problema de não ter um carro. Ou quero trocar de carro. Ou não tenho uma casa própria, quero comprar uma casa. Quantas vezes, irmãos? Toma. Não é? Para ficar esperto. Toma. Quantas vezes? Reduzimos Jesus àquilo que nós achamos, irmãos, que é o nosso problema. Quando, na verdade, o problema é muito mais profundo e muito mais sério. Você está comigo? E aí, olha só. Voltando no 11 aqui. Respondeu-lhe ela: se tu, Senhor, tu não tens como tirar, com o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem essa água viva?
ela devia estar pensando assim, ih, lá vem, mais um. Porque de homem ela entendia, né, irmãos? Vamos ser sinceros. Né? Ou não, né? Imagina só, ele com essa conversinha para cima dela, ela não vê ele com balde, não vê ela com nada, pronto, mais um. Vamos ver no que vai dar. Imagina. Toda oriçadinha. Tss. Vamos ver no que isso vai dar. E aí, olha só. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí olha só como ela pensava que o problema dela só era não ter água encanada. Só era não ter um poço pertinho da casa dela ou no quintal dela. Olha só. Aí ela fala: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise... O quê, irmãos? O que está escrito? Vim aqui buscar. Ela odiava fazer aquilo. Não era confortável ela fazer aquilo. Num sol estalando de meio-dia. É ainda carregar peso. A Bíblia não fala que tamanho era esse balde, quanto que pesava, quantos litros tinha, mas não era algo confortável, porque ela queria se livrar daquilo ali, irmãos. Então, primeiro problema que ela, achava que tinha, não ter água na casa dela. Aí vamos continuar aqui. Aí Jesus, Kelly falou sobre isso na quinta-feira. Jesus poderia, irmãos, ter parado a conversa por aqui, igual muitos da gente faz. Batem na sua casa, eu não tenho feijão na minha casa, você pode me dar 1 quilo? Você vai dar 1 quilo e manda a pessoa embora. Bate aqui, você tem cesta básica? Sim, temos cesta básica. Aí a gente dá a cesta básica e a pessoa vai embora. Você tem um colchão sobrando na sua casa? O tempo frio está chegando, vamos fazer uma campanha do agasalho? Muitos param por aí. Jesus poderia também ter parado por aqui. Não é verdade? Poderia, irmãos. Mas o interesse dele não estava em simplesmente suprir algo dos sentidos daquela mulher. Algo natural. Não. Tanto que agora ele começa um nível de conversa com ela muito mais profundo. E aí ele dispara e toca na maior dor dela. Ele toca naquilo que ela fez o ídolo da vida dela, que são os relacionamentos. Porque deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se Jesus não ocupar o seu coração, outra coisa vai ocupar. E o nome disso é idolatria. Não tem outro nome para dizer. É idolatria. E não pense você que é nascido de novo, então eu estou livre da idolatria, porque Jesus já ocupou meu coração. Não. Tem crente idolatrando casa, idolatrando carro, idolatrando marido, idolatrando mulher, idolatrando filho, idolatrando celular, idolatrando o corpo, idolatrando a beleza, idolatrando o cabelo, idolatrando as unhas, idolatrando as coisas que tem. Você está comigo? O nome desse pecado é idolatria. Essa mulher estava vivendo o pecado da idolatria. E aí, Jesus toca no ponto central dela. O coração. Aquilo que está guardado no coração dela. Por quê? Porque é o coração que é a central da adoração humana. E aí ele vai e fala para ela assim, chama teu marido e vem cá. Aí ela, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Ficou quietinha, não falou nada. Não é verdade? Ela poderia ali já falar, Senhor, olha só, já que o senhor tocou nesse assunto, não tenho marido, mas estou com um cara aí. Estou saindo com um cara aí. Não aguentei, né, então... Cedi. O senhor sabe como é que é, né? A carne é fraca. Porque não é esse o discurso? A carne é fraca.
Ah, me masturbei. A carne é fraca. Ah, eu assisto pornografia quando está todo mundo dormindo. Quando a minha esposa está dormindo. Quando meu marido está dormindo. Quando os meus pais estão dormindo. Eu fico lá me masturbando e cedendo aos prazeres da minha carne, assistindo pornografia. E quando eu assisto pornografia, eu estou dando dinheiro para a indústria da pedofilia. Então, todo prostituto que assiste pornografia está ajudando outros a acabar com a vida das crianças. Toda pessoa que consome esse tipo de coisa está ajudando a indústria da pornografia, que tem destruído a vida das crianças, que tem roubado a inocência delas, que tem tirado delas o direito de inocência, de ter uma infância. Sabe, irmãos? Deus está chamando a gente para um nível maior de responsabilidade. E Ele não está fazendo isso com Kelly, Marta e Michela, não. Ele está fazendo isso com a igreja de Osasco. Então, meu amigo, se você não quiser, pula fora do barco, porque o barco, ele vai só acelerar em direção. Está entendendo? Então, irmãos, com Jesus não tem como se fazer de desentendido, não. Ah, não tenho marido, se fazendo de desentendida, dando uma de doida. Não tem, irmãos. Não vem dar uma de doido para Jesus, não. Porque Ele sabe. Ele sabe. E a carne não é fraca, não. É o crente que é sem vergonha mesmo. Amém? Não é a carne que é fraca, é o crente que é sem vergonha. Então, vamos continuar aqui. Não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, bonita, não tem marido. Porque 5 você já teve. Irmãos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 você já teve. E o que você tem agora aí, e o relacionamento que você está, não é seu. Isso disseste bem. Está entendendo? Aí, olha só. Aí ela vai e muda de assunto. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Aí ela vai e fala, nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Ele vai e fala, mulher, podes crer-me. Era tudo o que ele queria. Deixa eu te dizer, eu falei brincando, ela mudando de assunto, mas deixa eu te falar, era o ponto que ele queria. Era tudo o que ele queria. Ele cutucou ela até que ela pudesse ver a realidade do coração dela. Ele cutucou ela até que ela pudesse ver que aquilo que estava no coração dela, aquilo que ela achava que ela precisava para preenchê-la. Ficar pulando de cama em cama. Ficar pulando de relacionamento em relacionamento. Passando de mão em mão. Ela achava que isso era a redenção dela. Ela achava que isso iria suprir as demandas dela. Era isso que ela pensava. E também não ter caixa d'água em casa. Né? Também tem isso. Mas o principal era isso aqui. E era onde ele queria chegar. O cerne da questão que ele queria chegar. E aí ele vem e fala, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em
verdade. E aí, irmãos, mesmo Jesus falando isso para ela, ela continua cega. Mesmo Jesus falando isso para ela ainda fica ali, ó, em cima do muro, ela ainda fica duvidosa. Porque deixa eu te falar uma coisa, irmãos, vai mexer no ídolo de alguém para você ver. Vai cutucar o ídolo de alguém para você ver. A pessoa quica. Vai mexer no ídolo de alguém. Vai falar para alguém, vai falar para ele que ele não precisa, ele ou ela não precisa da pornografia para se aliviar. Vai falar. O quê? Eu trabalho muito. Quando eu chego em casa, eu preciso distrair a minha mente. Eu preciso aliviar o meu estresse. E como David Heiker fala, a Bíblia não diz, vinde a pornografia, né? E ela vos aliviará. Vinde, assista um monte de pornografia, porque ela vos aliviará. Vinde, entre no seu quarto e se masturbe bastante, porque a masturbação vos aliviará. Não, não, irmãos, a Bíblia fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O problema é que as pessoas não querem ir até Cristo. Amém? O problema é que as pessoas querem, ó, aquilo que é sensorial, aquilo que é toque. É isso que elas querem. Só que eu e você não estamos aqui para dar isso para elas, não. Nós estamos aqui para dar vida. E vida em abundância. E tocar nos ídolos. E para tocar nos ídolos, você tem que ter muita coragem. Para tocar nos ídolos, você vai ter que estar muito revestido de ousadia. Mas ainda bem que não é tua, é de Deus. Nem a coragem, nem a ousadia. Ele te reveste de tudo isso para você tocar no ídolo. E se você tocar e ficarem quicando com você, deixa para lá. Não perca o seu tempo com quem não quer nada. Eu tô nessa. Não perca o meu tempo com quem não quer nada. Não perca, irmãos. Por quê? Porque pessoas roubam a sua energia. Então, identifique. Quer alguma coisa? Quer mudar, mas quer mudar de verdade? Porque não me venha com essa historinha chorando para mim, me pedindo ajuda. Aí depois, quando eu vou dar um tranco, fica de cara feia. Vai andar por sua própria sorte. Porque isso não é arrependimento. Isso não é querer ajuda de verdade. É apenas um remorso, porque fez uma coisa errada. E quer dar desculpa para sua consciência. Amém, irmãos? Amém. Quem quer mudança, ouve o que não quer, o que não gosta. Quem quer mudança, irmãos, de verdade, ouve o que não gosta e faz cara de paisagem, ainda te dá um beijo no final, por mais duro que tenha sido o discurso, e fala, muito obrigado, porque você não está me deixando ir para o quinto dos infernos. Porque pecado sexual vai levar as pessoas à apostasia, e a apostasia vai levar as pessoas ao inferno. É isso que está acontecendo. Ontem nós ouvimos um pouco a respeito do prejuízo que a pornografia, não só ela, mas a masturbação traz no cérebro humano. E os estudos recentes, comprovados, têm dito que libera coisas no nosso sistema, no nosso cérebro, químicas no nosso sistema, no nosso cérebro, que é muito pior do que a cocaína. Aí eu te falo, tem gente crente, pastor, gente do Ministério de Música, vou começar logo por aqui por cima, tá bom? Para você não achar que eu estou implicando só com quem está sentadinho aí. Não, e não é implicância não, é verdade. Pastor, os bonitos do Ministério de Música, tudo se prostituindo, tudo se masturbando, quando ninguém está vendo. Tudo consumindo pornografia. Aí vem diácono, professor do DI, um monte de gente, irmãos, dentro das igrejas. Ou você acha que o escândalo, quando vem, cair naquele dia só? Claro que não. Ó.
Por quê? Porque não quer ouvir a repreensão, porque não quer ser confrontado. Pega a ministração de quinta-feira passada, retrasada, que o Douglas ministrou sobre confronto versus afronta. Tá comigo? Aqui nessa igreja, quem se bandear para esse lado é porque é sem vergonha, porque aqui você repreende, porque aqui você é confrontado. Porque aqui, meu amigo, como diz o Marcos, é culto sim, outro também. Ó, então é sem vergonha. Porque palavra não falta para você, não. E eu não vou dar conta de nenhum de vocês. Porque aquilo que Deus me manda falar, eu falo. E quando Ele manda eu ir no particular, eu também vou. Agora, se você faz biquinho e não quer, problema é teu, não é meu. A minha parte eu fiz. Amém, irmãos? Então você não vai ter desculpa, não. Chega diante de Jesus com essa cara amarela sua e fala para ele assim, ó. Ai, o meu líder não me confrontou. Ai, a esposa do pastor, aquela mulher com cara de metida, braba pra caramba, porque eu sei que vocês falam pelas costas. Ah, não me confrontou. Ah, aquele pastor bonzinho, blá, 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 blá. Ah, ele só falava discurso bonzinho. Do jeito dele bonzinho, mas a faca é bem fina. Tum! É aquele beliscão com luva de pelica. Então aqui, irmãos, não tem desculpa não para andar na sem vergonhice não. Anda quem quer. Agora, vamos lá. Tá com problema? Eu não estou aqui para poder dizer para você que não é real, porque eu sei que é. Pode nos procurar, porque nós vamos te ajudar. Não vamos te expor, não vamos tratar de forma pejorativa, não vamos te ridicularizar, porque eu sei que é real. Eu sei que o sofrimento é real. Agora, nós precisamos dar valor à palavra. Nós precisamos colocar a palavra acima de tudo, de todas as coisas. Irmãos, os nossos sentimentos não estão acima da palavra. O meu desejo não está acima da palavra. Meu irmão, se eu fosse viver pelo meu desejo, deixa eu te falar, nem aqui eu estava aturando vocês. Não estava. Entendeu? Eu estava lá em Nova York. Está entendendo? Não estava aqui, não. Então, a gente precisa, irmãos, se colocar debaixo da palavra. Então, aqui, olha, a mulher, ela simplesmente, o que Jesus fez? Ele foi no ponto central dela. E aí ele fala, olha, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou. Eu que falo contigo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Amém? Então, aqui ele está falando o que para ela? Olha, sou eu, minha querida. Já cheguei, estou aqui. Oi, muito prazer. Sou o Messias, sou aquele que pode transformar a sua vida. Sou aquele que posso transformar a situação da sua vida. E aí, o que acontece, irmãos? Ela logo vem os discípulos, ela larga para lá o balde, olha isso, o cântaro. Ela nem lembra da sede natural mais. Ela foi lá fazer o quê? Pegar água, não foi? Ela nem lembra mais. Ela simplesmente larga para lá o objeto, né, que ia trazer algo, um alívio para ela, sensorial, e corre para anunciar as pessoas daquela cidade. Aí eu fico imaginando ela chegando, gente, eu tive com um homem. Aí o pessoal olhando para ela. Fala sério, né? Por favor, né, querida? Da tua fama a gente já conhece. Aí ela vai e fala, olha, ele falou tudo que eu tenho vivido. Ele contou minha vida inteira. E aí, irmãos, desperta a curiosidade naquelas pessoas. E aquelas pessoas vão até Jesus. Olha só o poder que há em alguém que não lida com o ser humano somente no natural. Que não lida com o ser humano apenas, irmãos, naquilo que é físico, naquilo que é sentido, sensorial.
Porque toda aquela cidade foi salva. Toda aquela cidade, Jesus passou um tempo ali com eles, e toda aquela cidade, ela foi o quê? Ela foi exposta à palavra, a Cristo, encarnado ali. E a vida daquelas pessoas foi transformada. Então, quando a gente fala sobre sexualidade, irmãos, nós precisamos, então, falar sobre sexualidade a partir de Cristo. Porque só Cristo pode fazer isso. Só Cristo pode mudar o coração humano. Só Cristo pode transformar a pessoa. Agora, deixa eu te falar. E o comportamento, Michela? O comportamento só vai ser mudado quando o coração for transformado. O comportamento vai ser mudado quando o coração for transformado. Quando houver o novo nascimento. Porque ninguém, irmãos, na sua própria capacidade, pode trazer redenção para si. É preciso nascer de novo, é preciso ter o poder de Deus dentro de você, para que você então possa tirar desse poder, para que isso possa afetar o por fora, o entorno, o tudo relacionado a você. Amém, irmãos? Aleluia. Você pode ficar de pé? Ministério de Música pode vir aqui. Você foi edificado nessa manhã? Deus é bom, amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Eu quero orar com você. E mais uma vez, eu quero dizer para você que nós estamos aqui para poder auxiliar, né, você. Se você tem alguém na sua família também que passa por questões na sexualidade, nós estamos aqui também, amém, irmãos, para poder trazer auxílio, dar auxílio. Então, você pode falar com essa pessoa, se ela sentir à vontade, liberdade, para vir até uma de nós, até nós, conversar. Nós estamos aqui para isso mesmo, para poder ajudar. Nós entendemos, irmãos, que nesse tempo, as pessoas, elas estão sofrendo demais nessa área. Por quê? Porque, como nós vimos, a sexualidade, ela atinge diretamente a identidade. Amém? Então, se a nossa identidade, se a identidade ela está afetada, está tudo distorcido. Então, a nossa identidade ela tem que estar na fonte que é Cristo, na fonte que é Jesus. E isso não significa que vai ficar tudo mar de rosas e facinho dali para frente. Não é uma verdade. É desafiador. E nós precisamos aprender a lidar com essas questões. Então, nós estamos aqui para poder, inclusive, auxiliar pais, te ajudar a você ensinar seus filhos quando começar a falar sobre sexualidade com a criança, com o filho. Como falar? Nós estamos aqui para isso, para te auxiliar nisso. Nós estamos aqui para auxiliar pais que sofrem porque têm filhos que vivem a questão da homoafetividade, por exemplo. Essa questão é uma questão que envolve toda a família sofre. E os pais precisam de cuidado tanto quanto a pessoa. E nós estamos aqui para cuidar da família, para cuidar dos pais, para ouvir os pais, para chorar com os pais, mas para apontar para Cristo. Amém? Então nós estamos aqui, se você é líder, se você é liderado, se você percebe coisas na sua sexualidade, dificuldades na sua sexualidade, converse com a gente. Não deixe o orgulho, irmãos, levar você para o buraco, não, porque é só uma questão de tempo. Aquilo que não é tratado, uma hora ou outra, vai acabar com a sua vida. Isso é um fato, é uma questão de tempo. Assim como nós temos visto vários líderes graúdos, grandões aí, que você olha e fala, construíram grandes ministérios, expostos, envergonhados, por causa do orgulho. Porque não foram humildes o suficiente para poder admitir, eu tenho problema e preciso de ajuda. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Amém? Então não deixe isso acontecer com você. Não aborte coisas que Deus tem para a sua vida, seu chamado, seu ministério, sua família, sua vida. Não aborte aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, através da sua vida, através da sua família, por orgulho. Busque ajuda. Amém? Se você percebe, busque ajuda. Se você percebe uma tentação e você vê que você não está conseguindo sozinho lidar com aquilo, busque ajuda.
E não pegue essa frase, não consegui sozinho, porque eu já estive em cultos, em situações onde o Espírito Santo estava falando, e eu pegava frases para poder tentar me tirar da jogada. Tipo, se você não está conseguindo sozinho, então eu posso sozinho. Então eu vou continuar aqui tentando sozinho. Aí cai mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, até ficar literalmente exposta. E botar tudo a perder. Como eu sei que eu preciso de ajuda? Você sabe porque você não está conseguindo vencer determinadas coisas já faz um bom tempo. Esse tempo sozinho para você já não dá mais, não tem mais. Você já sabe que não dá. Você já sabe que você não consegue. Você já sabe que você precisa de ajuda. Ah, mas o que vão pensar de mim? Irmãos, a gente vai pensar, nós três vamos pensar de você a verdade. Que você está sofrendo com um problema que é reflexo da queda. E que você ainda não deu atenção devida a isso. E nós vamos ajudar você a dar a atenção devida a isso. Essas coisas são reflexos, são desdobramentos da queda. Porém, nós nascemos de novo, mas a nossa alma está sendo salva. O nosso corpo será salvo e a gente vai te ajudar a você lidar com tudo isso. Para que você não fique mais vulnerável, para que você não fique mais refém. Para que você não fique à deriva. Você não precisa sofrer sozinho. Não precisa. Você vai sofrer sozinho se você quiser, você não precisa. Pô, Michela, depois dá cada chicotada na gente. Então, eu sou braba, mas eu também sou boazinha. Amém? E se você vier conversar comigo, você vai ter consolo, você vai ter correção. Você vai ter conselho. E eu estou aqui disposta, nós estamos aqui dispostas a pegar junto com você. Todos nós, irmãos, estamos vencendo questões na nossa vida. Todos nós estamos, todos estamos. A única diferença são as áreas. Fora isso, todos nós estamos vencendo questões na nossa vida. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. O que tem aqui são pessoas com responsabilidades diferentes. Mas nós estamos aqui disponíveis para você. Você pode fechar seus olhos?